Boa tarde a todos. Hoje vamos para o terceiro dia, né, da nossa Maranata sobre a Bíblia. Que Maranata são momentos festivos em que nós nos reunimos em comunidade com pessoas da comunidade, com pessoas externas para celebrarmos, aprendermos e aumentarmos os nossos conhecimentos, né, sobre a igreja, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero dar um aviso que no próximo sábado teremos a missa de encerramento da nossa Maranata sobre a Bíblia. A missa será às 15 horas, na Capela da Divina Misericórdia, que é ligada à Paróquia da Consolata, na 311 e 312 Norte. E o outro aviso é que durante a palestra do Dom Júlio terá disponibilizado um link na descrição do vídeo, e esse link contará com o registro da presença de todos vocês, que no final do curso será emitido um certificado para todos os participantes. Agora vamos dar início à nossa escola missionária com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Pode deixar. Tá. Bom, primeiramente quero fazer uma correção. Eu falei que a missa será às 15 horas. A missa será às 17. Será às 17 horas na paróquia da Capela da Misericórdia, no 311 e 312 Norte.
Agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Dom Júlio César Moreira, que irá falar para a gente sobre o terceiro dia, né, do nosso curso bíblico, fazer a última palestra. Bom, o Dom Júlio César ele foi ordenado bispo em fevereiro de 2021 e está atualmente na Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é natural de Fortaleza, no Ceará, viveu muitos anos em Brasília, é bacharel em Psicologia pela Universidade de Brasília e em Filosofia e Teologia pelo Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília, Nossa Senhora de Fátima, e posteriormente se especializou em análise existencial e logoterapia de Viktor Frankl. Quando seminarista, ele fez o curso de Emaús, e antes de ser ordenado bispo, ele atuou na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sobradinho. Então, e hoje, como já foi dito, ele fará para ministrar a terceira e última palestra do nosso curso bíblico, onde será feita uma reflexão sobre a leitura orante da palavra de Deus. E aqueles que quiserem fazer perguntas para o Dom Júlio, pode enviar, né, para o chat do YouTube, que no final, no momento oportuno, essas perguntas serão feitas. Passo a palavra para o Dom Júlio. Boa tarde a cada um que está nos acompanhando. O Padre Inácio está aí, também todos os irmãos do Emaús, irmãs. Com alegria, sempre que possível, eu digo sim ao pedido do Padre Inácio para ajudar o Emaús, a quem quero muito bem. Então, também muita gratidão à escola de Emaús, né? Então, hoje me foi pedido para falar, para partilhar com vocês sobre a leitura orante, em específico, a Lectio Divina. Enquanto estavam falando aí, me apresentando, me veio o pensamento que talvez lá no céu, né, quando a gente chegar lá, chegando lá, se Deus quiser, pela misericórdia dele, seja anunciado assim: chegou Jesus, um amigo teu. Eu acho que isso é o mais importante, né? E eu vou partir dessa palavra, porque a oração com a palavra de Deus ou na palavra de Deus, orar a palavra, ou permitir que a palavra ore em nós, realmente é o movimento do Espírito para tornar-nos amigos de Jesus, né? Jesus disse: eu vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Então, a amizade com Cristo consiste em escutá-lo, escutar o que ele e o Pai conversam, o que eles dois sabem, o amor dos dois, né, o seu espírito, e partilhar disso. Então, e eu sou muito grato a Deus pelo que ele tem feito em mim, a partir ou na vivência da Lectio Divina. Então, eu também faço questão de, sempre que possível, em que me é permitido, partilhar sobre este tesouro da Igreja, que é a Lectio Divina. Parto deste ponto, né? Nós buscamos muitas vezes conhecimento sobre Deus, né? E isso é muito bom, porque na verdade é uma sede de Deus. Há curiosidade, desejo de conhecimento, mas tem sede de Deus. Queremos conhecer, né? Porque isso faz parte da nossa natureza. Mas existe um conhecimento que é o conhecimento do convívio, mais saber sobre a pessoa é saber a pessoa, conhecer a pessoa, porque se vive com ela, né? E se vive com ela e porque nos abrimos ao amor desta pessoa, né? Conhecer é amar, né? No final das contas. E isso é possível porque ele nos ama e vem ao nosso encontro e se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer.
né? Orar é encontrar o Senhor, é ter um encontro com Ele, né? Que se deixa encontrar. E nesse encontro, Ele que é o nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus, nosso Senhor, cabe a Ele a primazia do falar, né? Ele tem muito a nos dizer, né? O salmista diz: venha a nós, o nosso Deus não se cala. Nosso Deus não é um Deus mudo. Ele fala, ele comunica, porque é próprio do amor e do bem comunicar-se, né? Ele não comunica coisas ou ideias simplesmente, ele comunica a si mesmo, sobretudo. Ele se oferece, né? Ele se dá. Jesus diz, né? Eu tenho muitas coisas a vos dizer, muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora, né? Ele vai ensinando, fala. É interessante quando Jesus se move de compaixão, quando vê as ovelhas, o povo como ovelhas que não tem pastor, Marcos diz, ele começou a ensinar. Então, o orar cristão, né? O orar no Espírito do Cristo é, sobretudo, encontrá-lo, deixar-se encontrar e dar a ele a primazia do falar. Isso eu digo porque, às vezes, a nossa oração, nós somos, às vezes, chamados, treinados, estimulados a nos expressar diante de Deus na oração. E isso é bom também, isso é importante, né? Pedir, buscar, falar, gritar, clamar, louvar, agradecer, e tudo isso é muito importante, é bom e é oração. Mas no encontro também é bom deixar o outro falar, né? Às vezes a gente se apresenta diante de nosso Senhor com as nossas súplicas, os nossos pedidos, nossas dores, mas como quando a gente vai ao médico, como se fosse ao médico e a gente chega lá e fala ao médico: doutor, está doendo aqui, está doendo ali, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e faz a ladainha das nossas dores, e depois a gente vai embora sem deixar o médico falar. A gente sai exatamente, talvez, contente por ter desabafado, mas não escutou o médico. Então, orar é encontrar o Senhor, deixar-se encontrar por Ele e falar, mas, sobretudo, cabe a Ele a primazia do falar, porque Ele é a palavra. E cabe a nós a primazia do escutar. Deus fala, né? Deus vem a nós, nosso Deus, vem a nós, nosso Deus não se cala. Deus fala. Isso é Deus se comunica. E no seu amor, na sua providência, na sua sabedoria, Ele se comunica a nós de modo que a gente possa entender. Ele nos conhece, Ele nos fez. Então Ele sabe como chegar até nós, né? E Ele nos fala de muitos modos. A carta aos Hebreus começa exatamente assim: Deus falou outrora aos nossos pais muitas vezes, de muitos modos, pelos profetas, né? Mas antes mesmo, carta aos Romanos, São Paulo diz lá no início, né, e a gente conhece, onde Deus fala na criação, né? Toda a criação é também um livro de Deus, né, em que Ele fala sem palavras, né? O salmista também diz assim, né? Não são discursos, nem vozes, nem palavras, nem são sons que possam ser ouvidos, mas seu som ressoa. E chega aos confins do universo sua voz. Então, Deus sabe que assim a gente pode captar, vamos dizer, sua atração, né? Para nos encontrar, para se comunicar conosco, nós com Ele. Nós conhecermos quem Ele é, né? Mas Deus, nos conhecendo, sabe que o modo excelente para se comunicar, a nossa via natural, vamos dizer, humana, né, mais genuinamente humana, é a palavra. Deus se revelou e muitas vezes fez assim, pelos sonhos, como José no Egito, ou São José, o esposo da Virgem, né? Mas existe um modo excelente, é a palavra, né? A palavra é interessante ver até vamos dizer, a antropologia ou a fenomenologia desta realidade, né? Porque a palavra sai, não é apenas da boca, né? Ela passa pela mente, passa pelo coração, é a expressão do que tem dentro, né? E Deus falou pelos profetas, diz a carta aos Hebreus, né? Que homens inspirados pelo Espírito falaram da parte de Deus, a dizer São Pedro, né? Então Deus fala de muitos modos.
mas na sua bondade, na sua sabedoria, ele fez também que essa palavra ficasse objetivada, concretizada, num modo nosso muito especial de nos comunicar e transmitir conhecimento, tradição, transmitir não apenas ideias ou valores, mas uma presença. Né? Interessante, porque isso é uma realidade humana. Né? Quando a gente quer bem uma pessoa, né, e ela escreveu uma carta para nós, não sei se alguém escreve carta ainda hoje, né? Escreve só e-mail ou mensagem, WhatsApp, ainda com a outra linguagem. Mas quando a gente recebe uma carta, a gente pega a carta e guarda, e põe aquela carta aqui, e põe a carta, um modo de presença, né? Não são apenas rabiscos. Então, o Senhor, na sua bondade e na sua providência, ele inspirou que algo dessa sua comunicação fosse colocado por escrito, sim. Então, as escrituras sagradas são, vamos dizer, fruto, em primeiro lugar, desta ação bondosa de Deus que quer falar conosco. Então, compreender, vocês já ouviram falar nessas semanas passadas, a Escritura nasce da experiência da fé, então os textos sagrados não são tratados filosóficos, nem científicos, antropológicos, não são biografias de personagens, tudo isso é muito estranho à mentalidade daqueles homens e mulheres das comunidades onde esta revelação aconteceu, né? Então, esses textos que foram veículos da comunicação da fé e, ao mesmo tempo, expressão da fé e de uma revelação de Deus, né, que quer se comunicar. Uma palavra de tal modo poderosa que traz luz e clareza para o caminho das pessoas, que ajuda o discernimento das respostas concretas a dar, a sair do mal, a se levantar da queda, a lutar contra o mal e a mentira. Então, a Escritura Sagrada não é um livro qualquer, né? É um testemunho vivo de uma palavra viva, porquanto palavra de Deus, verdadeiramente, né? Na pobreza das nossas expressões, na pobreza da nossa linguagem, na pobreza dos nossos termos, na pobreza dos nossos conceitos, Deus revelou a sua palavra imortal. É o mesmo princípio de descida, né, de condescendência, né, que a gente vê no ápice com a encarnação, né? Acredito que todos estejam me ouvindo. Nós estamos com problema na conexão e pedimos então que todos entrem pelo link que nós vamos enviar para a reunião. Enquanto nós aguardamos o pessoal ir entrando, eu vou colocar uma música e aí logo em seguida nós retornamos, ok? Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. No Senhor está toda graça e salvação. Nele encontramos o amor e o perdão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão.
Então, falar sobre a Lexio Divina, a leitura orante, mais específico a Lexio Divina, então, nos dar conta da oração como um encontro com o Senhor, encontro com alguém, né? Entrar num relacionamento com alguém que se deixa encontrar, né? Deus se deixa encontrar. Orar não é apenas manifestar o orar cristão, né? Porque existe um movimento de transcendência do espírito humano, né? Que, então o fenômeno da oração é algo humano, né? Mas nós podemos rezar, mas não rezar em nome de Jesus, não rezar no Espírito de Cristo. Então, existe uma oração que é especificamente cristã, que é a oração no Espírito de Cristo, né? O Espírito que ora em nós, que vem socorro nossa fraqueza. Eu estou vendo que eu estou começando tudo de novo, tudo diferente do que eu comecei da outra vez. Que a minha introdução era para ser espontânea para entrar no ponto, né? Mas falar da Lex Divina, então, é nos dar conta que é possível encontrar o Senhor no ambiente muito especial que Ele desejou e que Ele preparou para nós, que são as Sagradas Escrituras. Mas orar, não apenas, então, como uma manifestação da nossa vida interior, também Deus espera que a gente o diga, que a gente fale, que a gente peça, não para saber o que a gente vai pedir, que antes que a gente pronuncie, Ele já sabe, né? Mas um orar também para escutá-lo, para encontrá-lo, para dar a Ele a primazia do falar. O salmista diz assim: venha a nós o nosso Deus e não se cala. Então, nosso Deus fala. Deus não é um Deus mudo, Ele se manifesta, Ele se comunica, porque é próprio do amor comunicar-se, né? E não comunica apenas ideias, conceitos, mas comunica a si mesmo, né? Daí Verbo diz isso no seu segundo número, né? Deus comunica a si mesmo. Deus, quando fala, fala de si, né? E fala para gerar convívio, proximidade e familiaridade. Ele nos ama, né? Então, orar, cabe a Ele a primazia do falar e a nós a primazia do escutar. Eu gosto de uma comparação, quando a gente vai ao médico, que a gente está sentindo dores, a gente vai ao médico e fala onde está doendo, o que está sentindo, o que está fazendo, e fala tudo, mas a gente, quando acaba de falar o que está sentindo, não vai embora, mas se cala e deixa o médico falar, e deixa o médico receitar o remédio, e depois obedece o que o médico disse para entrar no tratamento. Às vezes a nossa oração é algo que é como se a gente fosse ao médico, a gente fala ao nosso Senhor as nossas queixas, nossas dores, nossos pensamentos, mas depois a gente vai embora e não deixa o médico falar. Então a gente sai e continua doente, apesar de ter ido ao médico, por quê? Porque a gente não escutou o médico. Então a gente não se deixou tratar, né? Então orar é escutar, em primeiro lugar. Cabe a Ele a primazia do falar. Então, como Deus quer se comunicar e Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele sabe o modo como chegar até nós, né? Ele nos fez, então Ele fala de muitos modos, né? Ele fala no livro da criação, né? Que de certo modo estavam vestidos, né? Que indicam, né, algo da sua realidade, que nos atraem, nos provocam, nos pacificam, né? Então já existe essa, vamos dizer, esse livro, mas não é suficiente. Não é, não, porque é apenas uma aproximação. Deus não quer simplesmente aproximar-se. Deus quer comunhão, né? Deus quer permanecer em nós, nós nele. Não é apenas uma mera proximidade, mas uma união transformante, ou uma transformação unificante, né? E isso acontece de modo excelente no Verbo, no Deus que se faz carne, se faz homem para sempre.
Deus e o homem são um só em Cristo Jesus. E é de algum modo ali ele manifesta o que ele quer fazer conosco, obviamente, em Jesus Cristo por própria natureza, por ser filho unigênito de Deus, mas nós por sua graça, mas de fato. Então, nos conhecendo, Deus fala, né? Deus falou pela boca dos profetas, inspirados, movidos pelo Espírito Santo, homens falaram da parte de Deus, diz São Pedro também. E ao falar se revelou, né? E a gente conhece a história, né? Vocês já estudaram isso provavelmente nos 2 outros cursos que tiveram nesse mês. Mas para a gente não se alongar mais, porque senão a gente, é tão bonito isso, né? Um dos modos excelentes que o Senhor escolheu para se comunicar conosco, para falar conosco, é a Sagrada Escritura, né? Deus inspirou para que algo da sua palavra viva, que passou pelo coração e pela boca de muitas pessoas, pela mente, pela vida, pelas mãos, pelos pés, fosse colocado por escrito, para que permanecesse como um testamento, como algo objetivo, né? Uma herança, né? Um tesouro, como um testemunho perene de uma ação dele, de uma palavra dele, né? Que vale sempre. A Bíblia não é qualquer livro, por isso ela não pode ser encontrada e lida e aprendida de qualquer modo, né? Nós podemos ter muitos acessos diferentes à Sagrada Escritura. Podemos ter simplesmente por uma curiosidade científica, podemos ter simplesmente por um interesse estético, né, linguístico, arqueológico, e todos vão encontrar algum tipo de riqueza cultural e se deslumbrar né, com o tesouro que há ali, mas ainda assim. O próprio inimigo, o adversário de Cristo, o demônio, conhece exteriormente esta palavra e pode usá-la para enganar, como a gente viu nas tentações de Cristo, mas não podemos dizer que ele conhece as Escrituras. Não conhece o que elas são. A Lex Divina é um modo excelente, um modo que o Senhor providenciou na igreja e antes dela, para que a gente encontrasse o Senhor ali. Assim a gente vai entendendo que as Escrituras são um ambiente sagrado, onde o Senhor se deixa encontrar. Isso é a Lex Divina. A Lex Divina é um encontro com o Senhor, Deus vivo, no ambiente sagrado daqueles textos. Então, é algo que muda completamente. Essa é a experiência que eu tenho feito por graça e misericórdia de Deus. Quando eu digo que isso é uma providência de Deus na igreja e até antes da igreja, porque esses textos foram gerados num espírito, neste modo de se relacionar com a palavra de Deus. A expressão Lex Divina, ela aparece bem depois com Orígenes, na verdade não aparece em latim, aparece em grego, porque Orígenes era grego, né, de língua grega, traduzido por Lex Divina, mas esse modo de se relacionar com a palavra de Deus, que a igreja, desde Orígenes, chama de Lexio, né, ela é anterior. Na verdade, a própria escola rabínica, né, as sinagogas, ou como os judeus costumavam a rezar e se aproximar da palavra de Deus, é nesse espírito da Lex Divina. Os apóstolos rezavam assim, Jesus rezava assim. Era assim como a igreja rezava até aproximadamente o século XIII, quando houve assim, uma revolução, vamos dizer, cultural, filosófica na humanidade, em tantos sentidos, e houve já uma precedência, uma valorização do pensar, e isso entrou também na espiritualidade, e aí a relação com a escritura começa, a imprensa e tudo, enfim, como expressão desse tempo histórico, né? E aí a nossa oração começou a ganhar um tom mais de discurso,
de discurso, até que a gente fala assim, fazer uma oração, né? Quem vai ser o orador? Né? Então é aquele que vai fazer o discurso. Então a oração passou a ser um discurso a partir, usando textos da Bíblia. Mas não era esse o modo de rezar antes a Sagrada Escritura. É só a gente ver, por exemplo, os textos dos padres da igreja, né? As suas homilias, os seus ensinamentos, como eles têm um estilo. Ali não é lex divina, mas é fruto de uma relação bem diferente com a Sagrada Escritura. A Bíblia para eles não era uma fonte bibliográfica, não era uma fonte doutrinal, não era uma enciclopédia, não era um recurso, não era um instrumento. A Bíblia era um lugar de escuta do Senhor. E essa escuta traz como fruto depois uma inteligência, uma compreensão que se manifesta no discurso, obviamente, porque esse é o nosso modo humano também de comunicar, de expressarmos. É um discurso lógico, racional. Mas esse discurso lógico racional bebe de uma outra experiência anterior, de um encontro. Então a escritura nasce nesse tipo de relação com a Sagrada Escritura. Esse é o modo próprio também do judeu rezar. E é o modo próprio que a igreja aprendeu a rezar, os textos. Ela é profundamente litúrgica, na verdade a liturgia tem esse espírito da Alexio. O Alexio tem um espírito da liturgia, é tão diferente, tão difícil separar as duas coisas. Esse de ouvir, de recitar, de repetir, de calar, de silenciar, de expressar, de transformar aquela palavra em um canto, em um responsório. É a palavra percorrendo a memória, o coração e a voz. É a palavra de Deus aumentando e a minha diminuindo. Ou mais ainda, a palavra de Deus performando e formando, fecundando as minhas palavras. Isso é um modo de mudar a mentalidade. Isso é conversão. A palavra dele em mim. Jesus disse, aquele que permanece em minha palavra, esse é de verdade meu discípulo. Conhecerá a verdade o tornará livre. Então é permanecer com a palavra. Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Jesus vai usar várias vezes até o permanecer na palavra. Se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós. Ele usa o mesmo verbo para a palavra e para o seu corpo e sangue. Minha carne e meu sangue. Porque a relação com a palavra de Deus deve ser uma relação eucarística. Muita gente tem dificuldade com isso, mas a gente olha os padres da igreja, como eles falavam, Orígenes muito, São João Crisóstomo também, eu não lembro agora se é Orígenes ou São João Crisóstomo, que dizia assim, e para mim as escrituras são sangue do Senhor. É forte essa palavra. Obviamente que nós sabemos que são dois modos de presença diferentes. A presença de Cristo na Eucaristia, no pão eucarístico, é uma presença real, substancial. É a sua substância, da sua carne, o seu sangue. Uma substância material, física. Obviamente, Cristo não está presente fisicamente nas páginas da Bíblia. Obviamente, Jesus Cristo não está presente substancialmente nas palavras, nos textos, na letra da Bíblia, no papel da Bíblia. Obviamente, sabemos muito bem disso. Mas a Lexio Divina, a oração com a palavra, é encontrar a palavra de Cristo, a palavra de Deus, com P maiúsculo, P, encontrar a palavra, P, com P maiúsculo, nas palavras, com P minúsculo da Bíblia. Nesse sentido, eu posso dizer que as Sagradas Escrituras são como um ambiente sagrado. Eles não são Deus. Tanto que a Bíblia é uma graça para esse tempo. Mas lá o Senhor se deixa encontrar. E ali ele nos fala.
na objetividade daqueles textos. Às vezes a gente fica com um certo pudor achando que a gente está protestantizando. Não, na verdade, a riqueza, a verdadeira riqueza, naquilo que tem de verdadeiro e correto nos irmãos protestantes sobre a palavra de Deus, eles beberam de nós que já tínhamos antes. Então, a Lex Divina não é um método de oração. A Lex Divina é um modo de me relacionar com o Senhor, palavra, no ambiente sagrado dos textos bíblicos. Por isso que é o modo justo de nos aproximarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita para isso. Nós tornamos na nossa pastoral, infelizmente, desgraçadamente, nós tornamos a Bíblia um livro inacessível para o povo. Como se para entender a Bíblia, para ter um relacionamento com a Bíblia, para tivéssemos que fazer sempre teologia, tivéssemos que fazer cursos bíblicos. Esquecendo que esses textos foram, por primeiro, né, vivos assim na transmissão oral e colocados por escrito, para que Deus providenciou isso para que esses textos chegassem ao seu povo. Deus não quer fazer uma elite espiritual que está acima do povo. Deus transmite para o seu povo. Aliás, é o contrário. Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque te escondeste essas coisas aos sábios entendidos, as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Sabemos muito bem como a ciência, inclusive a ciência bíblica, ou seja, a ciência, o conhecimento sobre a Bíblia pode inchar, como diz São Paulo. A ciência incha, sem a sabedoria. E a sabedoria não se alcança simplesmente pelo estudo, mas pela oração com a palavra. Obviamente que a oração com a palavra vai instigar e vai apelar o nosso espírito a querer conhecer, a obter também ciência sobre a Bíblia. Que a gente quer conhecer mais, porque a gente começa a amar. Mas é a oração, é orar esses textos que vai nos ajudar a acessar a palavra, P maiúsculo, nessas palavras, P minúsculo. Então, vamos direto, né? Depois dessa introdução tão grande, mas que eu acho necessário, porque sem essa introdução, a Lex Divina fica como um método. E por que não é, eu digo que não é método? Porque todo método é um percurso que eu estabeleço para explorar, para ter domínio e ter controle sobre alguma situação, para estudar, para... O método sempre tem a ver com um modo de acessar, né? E tudo bem, não tem problema, mas na origem, o método tem assim, eu procuro, eu estabeleço os passos, eu estabeleço os momentos, eu estabeleço os objetivos, eu estou presidindo o processo. Orar com a palavra de Deus, orar, mas orar na Sagrada Escritura é renunciar a ter o controle. Ou seja, eu vou lá para encontrar com o Senhor e Ele fala o que Ele quiser. Eu posso até perguntar muitas coisas, e Ele pode querer me responder aquelas coisas que eu estou interessado em saber, mas não necessariamente. Às vezes Ele vai me dizer outra coisa, e que às vezes eu não quero ouvir. E porque eu não quero ouvir, muitas vezes eu não escuto. É interessante na Bíblia ver como às vezes as pessoas perguntam as coisas para Jesus, Jesus não responde. E às vezes Jesus diz outra coisa, né? Não sei se eu estou sendo claro. Então, por isso que eu digo que a Lex Divina não é um método. A Lex Divina é um relacionamento. E no relacionamento a gente não pode estabelecer controle. Eu vou me relacionar com alguém, com você, e aí eu fico no controle da resposta, da pergunta, e aí eu não aceito essa... Como às vezes fica artificial. O encontro humano é vivo, e ele é a aventura assim, e é rico, porque como cada um é cada um, e em cada instante também, ele é sempre uma surpresa, ele é sempre maravilhoso, é sempre vivo, e às vezes é difícil, e às vezes é bom.
Orar é encontrar-se com o Senhor, que é uma pessoa. Aliás, encontrar com o Pai, o Filho e o Espírito. É um encontro interpessoal. Eu posso sim, devo, e o Senhor deseja e fala que a gente se expresse, que a gente manifeste, de novo, não para que ele saiba, ele já sabe antes que a gente diga, mas para gerar intimidade, para gerar confiança, mas de novo, que eu deixe ele escutar. Mais ainda, a Lex Divina, antes de ser um diálogo entre nós e Deus, a Lex Divina é entrar no diálogo que existe eternamente entre o Pai e o Filho no Espírito. Eles dialogam. E esse diálogo está lá na Escritura. Por isso que a Lex Divina é uma leitura espiritual. Que sentido leitura espiritual? E nesse sentido, leitura espiritual não como uma leitura figurada, que a gente fica forçando a barra, não. A leitura espiritual é encontrar a intenção do autor divino, na intenção e para além da intenção do autor humano. O que eu quero dizer? Nós reconhecemos essa dupla autoria da palavra de Deus, a Escritura. Deus é o verdadeiro autor, o único autor verdadeiro. Mas sim, mas ele inspira e aproveita as habilidades, a sensibilidade, o temperamento, o conhecimento, a técnica, o refinamento ou não dos autores sagrados, as suas circunstâncias, os seus conhecimentos, o seu, enfim, sua religiosidade, a sua fé, as suas crises. E nisso há um tipo, isso enraiza no chão da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, por ser um autor divino que está falando ali, mas a partir daquele texto, daquela situação, está falando algo que vale eternamente. A leitura espiritual é encontrar isso que o Senhor fala e que é sempre atual. Que valeu para o tempo de Ageu, Zacarias, para o tempo de Isaías, mas que valeu como uma profecia e figura para o que aconteceu na plenitude dos tempos em Jesus Cristo e continua valendo, e vivo e sempre novo no tempo da igreja, até a consumação dos tempos. Quando a gente pode ver essa leitura espiritual no próprio catecismo da Igreja Católica, a própria escritura, São Paulo fala muito isso, por exemplo, quando ele fala sobre Agar e Sara, né, que são uma figura, ele fala assim, sobre Jerusalém, sobre a igreja e sobre o povo judeu, e ele diz, aí, encontramos aí uma alegoria. Né? Vamos dizer um termo técnico, né? Um dos modos de fazer uma leitura espiritual. O Catecismo da Igreja Católica fala da leitura espiritual das Sagradas Escrituras. Porque esse era um modo como a igreja rezava, repito, e que a gente tem perdido. Porque hoje, muitas vezes, quando fala leitura orante da Bíblia, fica muito na intrasubjetividade. Se fosse, pelo menos, na intersubjetividade, na minha subjetividade, na de Deus, vamos dizer assim, mas assim, é só o que eu acho, o que eu sinto, a palavra que eu gosto, a minha opinião, fica sempre dentro do meu universo, do meu eu. É como o médico, aquela palavra do que eu falei, que a gente vai ao médico e diz, mas não escuta. Só se escuta. Ou então a gente lê a palavra, aí tira uma conclusão e não fica com a palavra de Deus, fica com a nossa conclusão. Eu entendi isso, aí a gente fica com a nossa conclusão do que a gente entendeu, do que a gente gostou, e esquece os textos. A igreja, nesse tempo da Lex Divina, até mais ou menos século XIII, guardava os textos. Guardava os textos de cor. Isso para eles é uma coisa natural. Para a gente não, a gente tem uma dificuldade com a memória, a gente é incentivado, não é treinado, a gente não é incentivado, a gente não é educado, estimulado a exercitar a memória, a enriquecer nossa memória, a fazer habitar nossa memória com a palavra de Deus. Isso é horrível. Isso merece uma outra conversa outro dia, talvez, porque a memória é o lugar da fé, é o lugar da identidade, é o lugar da história, e por isso que também quem quer tirar Deus da vida de um povo, ele vai atacar a memória desse povo.
vai querer enfraquecer a memória desse povo. É o que está acontecendo, viu? É o que está acontecendo já há décadas. Usando o nome de Deus até. O diabo também usa o nome de Deus. Eu já estou indo para o outro lado, né? Então, a Lex Divina em si. Então, a Lex Divina é um relacionamento com o Senhor. O encontro com Ele é um encontro com Ele nos textos. Então, eu falei que há um modo próprio, justo, de se aproximar desse texto. Primeiro, uma aproximação no Espírito. A gente se apresenta com humildade, pede a luz do Espírito, né? E a primeira coisa, o salmista diz assim, né? Senhor, meu coração não é orgulhoso, né? Não tenho pretensões ambiciosas, não procuro coisas grandes demais. Esse é um espírito justo para nos aproximar da Escritura. A gente carrega em nós muitas perguntas, a gente carrega em nós muitas dúvidas, a gente carrega em nós muitas necessidades, muitas dores, muitos assombros, e a gente quer perguntar ao Senhor e é justo que o faça. Mas às vezes a gente vai para a oração e a gente quer a resposta ali, agora e na hora, e a gente está tão ansioso que mesmo que o Senhor diga, a gente não escuta. E a gente vai para essa oração e a gente quer entender, ou então a gente quer sentir. Você vê como é uma oração em que eu estou muito centrado em mim mesmo, na minha necessidade. A autorreferencialidade, para usar a expressão do Papa Francisco. Então, a primeira coisa, pedir ao Espírito de Deus essa liberdade interior. Ainda que a gente esteja tumultuado por dentro, é preciso, é importante manifestar isso. Eu estou aqui para te encontrar, Senhor, não para obter nada de ti. Porque senão a gente fica medindo a eficácia da nossa oração se a gente entende coisas, se a gente sente coisas. A gente quer sair da oração enriquecido. Você vê como... E às vezes nós precisamos, mais do que ser enriquecidos, a gente precisa que o Senhor nos despeça de mãos vazias. Não é isso que Ele faz, às vezes, para salvar o que está rico demais e muito preso às suas riquezas? Então, para ir direto ao assunto, porque é 5 horas, eu quero deixar um espaço para a gente conversar. Muitas vezes a gente vê, quando fala em Lexio Divina, fala de 4 passos, né? A Lexio, que é a leitura, a meditatio, a meditação, a oratio, a oração, e a contemplatio, a contemplação. A gente vê e se coloca como passos. Até um pouco, existe um texto clássico do século XIII, que é um cartucho chamado Guigo, é um monge, né, que ele escreveu um texto clássico sobre a Lexio Divina, e ele coloca degraus. Mas ele fala a palavra degraus porque ele parte da analogia da escada de Jacó, aquele texto da escada de Jacó, né, que está subindo, né? E ele diz que a Lexio Divina é justamente essa escada. Por quê? Porque ela é uma experiência de Deus, é uma teofania. Deus fala, Deus se manifesta e nos eleva. Mas muitas vezes a gente entendeu esses passos como um após o outro. Primeiro a Lexio, parei a Lexio, agora vou à meditação. Parei a meditação, vou para a oração. Parei a oração, vou para a contemplação. Vê como isso é uma questão, um relacionamento metódico, em que eu controlo, e isso não é uma coisa, um modo de dizer, né? Já tive experiência em alguns lugares em que propunham oração Lex Divina, e eles davam um texto, e aí dizia assim, 5 minutos, Lex, leia. Para, 5 minutos, agora vamos fazer... Você vê que tem uma pretensão realmente de controle, na melhor boa vontade, mas assim, não são passos uma coisa atrás do outro, com uma atividade. Há uma atividade, há uma ação, há uma entrega, há um trabalho espiritual, há um trabalho humano, da inteligência e da vontade, dos afetos. Mas não pode ser uma experiência autocentrada. Então, nós podemos falar de dimensões da Lexio Divina. Por que dimensões? Porque as dimensões são realidades coexistentes, simultâneas, quase até, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia, nós podemos dizer que ela tem 3 dimensões, no mínimo, né? Se a gente colocar o que está dentro, até 4. Mas assim, ela tem profundidade, ela tem altura, tem comprimento.
ela simultaneamente existe nas 3 dimensões. Se eu tiro uma dimensão, a Bíblia não existe. Se eu tiro a largura, ela não existe a Bíblia. Então a Lex Divina também são dimensões que elas são, uma evidencia-se mais a outra, que a outra em algum no decorrer da oração, mas elas estão imbricadas. O Guigo, nesse texto, que é muito fácil de encontrar na internet, ele faz uma analogia que é uma analogia bíblica. A Bíblia é cheia de analogias, é cheia de comparações, porque usa os nossos termos para falar, termos terrenos para falar de algo além. Sobre a alimentação, né? Não só de pão vive o homem, de toda palavra sai da boca de Deus. Então, Alexio, que é o primeiro momento, eu gosto muito, eu sou muito grato a um padre canadense que foi quem despertou-me para essa Alexio Divina, e que ele dizia assim, no seu português, bem cheio, bem com acento canadense, ele falava: Alexio não é leitura, meditatio não é meditação, Oratio não é oração, e contemplatio não é contemplação. E eu fiquei assim, totalmente sem noção. Então, o que que é? Né? E de fato, quando a gente vai vivendo, a gente vai ver que é outra coisa completamente diferente. Então, a primeira dimensão, Alexio, é colocar a palavra na boca, o pão, colocar o pão na boca. Se a gente percebe, se eu disse que Alexio está presente desde o início da igreja, até o século XIII ela é forte, ou seja, nessa época não tinha imprensa ainda, as pessoas não tinham Bíblia na mão. Era raro quem tivesse Bíblia na mão. Então, e mesmo quem tivesse, a grande maioria não sabia ler. Uma boa parcela sabia ler, mas uma boa parcela não sabia ler. Então, Alexio não é leitura, em primeiro lugar. Ela pode acontecer num processo de leitura minha, mas não é. Alexio, a leitura é escuta. É escutar. É interessante a insistência desse verbo, é escutar, porque a fé vem da escuta. Então, concretamente, quando eu vou rezar no Espírito da Lex Divina, eu leio alto o texto. Alto baixinho, né, para não incomodar os outros. Mas eu produzo um som para que entre no meu ouvido. Até porque se eu leio, pronunciando as palavras, produzindo um som, automaticamente eu vou ler esse texto mais lentamente. Porque se a gente vai só pensando, a gente vai assim, ó. A gente passa o olho pelo texto. Porque a gente quer acabar o texto. Porque a gente quer controlar o texto. Porque a gente quer tirar a ideia principal. A gente quer dominar. Se a gente não muda esse espírito, a gente não faz Lex Divina. A gente não ora. A gente não escuta. Então, Alexio é esse primeiro encontro com a palavra. Então, por que eu disse que não é só escutar? Porque antes, quando não se sabia ler, outro lia. Na assembleia litúrgica, na transmissão da fé na catequese, nos grupos, nos encontros de oração, a mãe ou o pai para os filhos. Primeiro momento é escutar. Escutar. Então é uma leitura lenta, atenta. Por quê? Porque já é uma leitura contemplativa, né? Meditada, orante, você vê como as dimensões estão juntas. É uma leitura que eu vou prestando atenção aos detalhes. Quem é que está ali? Quem falou? Falou a quem? Qual é o lugar? Qual é o verbo? Que verbo usou? Isso é muito interessante porque esses textos não nasceram do nada. Esses textos nasceram da memória do povo, que o povo tem de outros textos, que por sinal vem de outros textos, de outros textos, de outros textos, de outros textos. Então, é importante enxergar as palavras, os verbos usados, as pessoas, os nomes. Então, a leitura é uma leitura atenta, que é como se a gente estivesse passeando num jardim e está atento a olhar as flores, olhar para enxergar o que está acontecendo ali.
É um desejo, é uma procura. É uma procura. Né? Gente, isso é muito interessante, quando eu falo da memória nos textos, das palavras, das imagens usadas. Veja, quando tem um texto bonito, todos os textos são bonitos, a gente vai descobrindo que todos eles estão conectados. Todos os textos na Bíblia estão conectados. A Lex Divina ajuda a perceber a conexão que existe entre todos os textos. Os textos foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, até por intenções do autor humano bem diferentes. Mas o autor divino é o mesmo. E o seu interesse, o seu objetivo é o único também, salvar-nos. É um o espírito, e é um o sujeito primordial desses textos todos, que é o próprio verbo de Deus. Ele é a palavra. Há uma unidade nesses textos. A Lex Divina encontra essa conexão e essa unidade. E essa unidade nos alimenta. É impressionante. Nos alimenta e nos comunica a unidade que há nele. Por exemplo, só para dar um exemplo, para ver como é importante perceber os textos, eu vou falar da meditação e da memória rapidamente. Lembra aquele texto que me ocorre agora, de Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, Isaque, o seu filho único, muito amado. Olha só como diz, Abraão, Abraão, né? Oferece-me o teu filho, o teu único que tu amas, em holocausto. Teu filho, teu único. E o Isaac é o filho do impossível, né? É o filho do impossível, porque é o filho da velhice e da esperança, tantas coisas. Vê como esse texto perpassa a escritura toda. São Paulo vai dizer, né? O pai que não poupou o seu próprio filho, referindo a Abraão, que teve seu filho poupado. Tem vários. Mas em algum momento, quando o filho único, amado, sobe à montanha, em obediência ao pai para oferecer um sacrifício, carregando o madeiro do sacrifício nos seus ombros. Estou falando de Isaac, não estou falando de Jesus. Você está percebendo a conexão? E Isaac pergunta para Abraão, pai, nós temos tudo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde com dor, né? O pai providenciará. Onde está o cordeiro? Precisou de 20 séculos. João Batista responde, apontando, eis o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus. Isso não é acaso. Quando João escreve o Evangelho, ele tem a memória desses outros textos. Por isso que Alexio, esse primeiro momento, procura encontrar textos. Mas não é uma pesquisa curiosa. Ela deve ser despretensiosa porque eu não preciso ter não podemos ter a ansiedade de esgotar todo o texto. Tanto que a gente pode permanecer no mesmo texto. Muito tempo, e cada vez a gente vai encontrar uma riqueza diferente. Santo Efrem diz que a escritura é como uma fonte imensa, como se uma cachoeira que supera a nossa sede. É bom que assim seja, porque toda vez que eu tiver sede, eu vou lá e vou encontrar água para saciar minha sede. E ele disse que a fonte supera e vença a minha sede, não minha sede vença a fonte. Ou seja, assim, eu vou lá e esgotei o texto quis dizer isso, quer dizer isso. Como às vezes a gente acontece, quando aquele texto nos visita de novo, eu já conheço esse texto. Vai rezar, não, já conheço esse texto, já conheço, eu já domino, já contei, já sei a ideia principal. Isso é fonte do quê? De uma perspectiva de estudo, de teologia e tudo mais, e não de fé. Para a fé, esse texto é sempre novo. Maria guardava os textos. Jesus guardava os textos. Os apóstolos guardavam os textos. A igreja, os padres da igreja guardavam os textos. Os mártires guardavam os textos. Mas nós não. Nós queremos ser a nossa palavra poderosa que sustente a nossa fé e traga sabedoria. Essa leitura, ela é repetida, então ela é meditada. Quando a gente fala em meditação hoje, a gente pensa o quê? Vou meditar um texto. A gente fala o quê? Vou pensar. Meditar significa, vou tentar raciocinar sobre o texto, pensar, refletir sobre o texto. É essa a nossa compreensão moderna.
Para a Escritura, meditar não é isso. Não é isso. Isso é estranho à mentalidade bíblica. Óbvio que eles pensam, e pensam melhor do que nós, porque eles pensam a partir da palavra. Nós pensamos muitas vezes a partir de nós mesmos, nossos conceitos, nossos preconceitos. Todos nós temos isso, o problema é que eles também tinham isso, o problema é que se deixar dialogar, confrontar, transpassar pela palavra para que ela mude os meus conceitos. Foi o que Jesus fez com a samaritana, Jesus fez com Simão Pedro, foi o que Jesus fez e que Jesus quer fazer. São Paulo diz: renovai vossa mentalidade, o vosso modo de julgar, para poderes discernir o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo, o que agrada a Deus. A gente precisa mudar o nosso modo de pensar. Interessante, eu vou passar outras coisas, né, que os textos a gente vai lembrando. Quando São Pedro termina a sua primeira pregação em Pentecostes, e que é uma compilação de textos dos profetas, fruto da Lex Divina, tá vendo? Fruto da Lex Divina, porque esses textos foram gerados nesse modo de se relacionar com a palavra, que é guardar, memorizar, repetir, e a partir dela ler. Quando Pedro acabou de pregar, diz São Lucas lá, que as pessoas que escutavam, assim, que eles foram transpassados pela palavra de Pedro. Essa é a palavra usada, transpassados. E eles perguntam: irmão, o que é que nós devemos fazer? A gente precisa deixar que a palavra de Deus transpasse a gente. Porque às vezes as nossas homilias não pregam, nossas pregações não transpassam o coração, porque elas não têm palavra de Deus. A palavra de Deus é incisiva como espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Essa leitura, essa léxio, ela é repetida, ela é recitada. Ela vai procurando, mas nessa procura, ela vai lembrando. Então, se léxio é escutar, a meditácio é guardar. Eu vou repetindo e vou gravando essa palavra na minha, não é decorando o texto todo, é algum pedacinho. Um pedacinho. Senhor, no que entre minha palavra, diz uma só. Diz uma. Então, a gente se ancora em alguma palavra, alguma expressão, e repete. Guardar é um ato da memória. A memória é a faculdade espiritual que preside a Lex Divina. Essas palavras foram inspiradas para estarem no papel, para que um dia a gente as encontrasse e gravasse dentro de nós. Esses textos não foram feitos para ficar no papel. Esses textos foram escritos para que a gente um dia os encontrasse e os escrevesse na memória, no coração, na consciência, no mais fundo de nós mesmos, para que nos mudasse de dentro para fora. A meditação, então, é guardar. Mas é interessante porque esse guardar na memória, se a gente vai fazendo a oração assim sempre, essa memória já vai sendo habitada por outros textos. Cada dia eu guardo um texto e esses textos vão habitando a minha memória. Então, quando eu leio um texto, por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, me lembra Abraão. Que vai me lembrar o filho subindo, vai me lembrar São Paulo que fala, o pai não poupou o seu filho, que me lembra João 13 que diz, ele entregou tudo em suas mãos e nele nos entregou tudo. Os textos vão dialogando. Na leitura meditada, sabendo que são dimensões, ele vai me levando para outros textos. Então percebe que não sou eu tentando controlar um texto e fica lá, o texto vai me levando para outros lugares. E vai gerando em mim, na medida que assim Deus quer, uma compreensão, uma luz, uma clareza, ou então vai reorientando as minhas perguntas, vai modificando as minhas perguntas, ou então vai me ferindo com alguma palavra que me traz clareza sobre alguma coisa em mim. Ou seja, eu permito que o Espírito de Deus faça em mim o que Ele quer, e Ele sabe que precisa ser feito. Às vezes a gente pede consolação, mas a gente precisa correção. Às vezes a gente pede já uma ciência, mas a gente precisa ser, sei lá, ferido ou curado. Fazendo isso, encontrando esses textos, eu vou... Então, Alex vai pegar o pão e botar na minha boca.
A meditação é mastigar, meditar é mastigar. Então eu permito que esses textos ficam repetindo na minha. Eu tenho a Alexa aqui que minha irmã me deu. Toda vez que eu falo Lexio, ela pergunta o que é que eu quero com ela. A Alexa. Esqueci o que eu estava falando. Olha, não. Quero mastigar a palavra. Por quê? Porque a meditação, eu preciso, a meditácio, repetir esses textos. Por quê? Para gravar. Às vezes não é a palavra que eu mais gostei. Às vezes é a palavra que me provocou e guardo. E hoje eu não tenho clareza sobre ela. Não trouxe luz nenhum, saio até um pouco, né? Mas eu guardo. Por quê? Porque amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, se eu guardei aquele texto e eu vou rezar outro texto, esse outro texto que eu guardei me visita. Esse texto vem e gera em mim o que Deus quer. Vocês estão entendendo? Percebam, lembram? Nossa igreja, nossa espiritualidade é mariana. A Lex Divina é profundamente mariana. Maria não entendia muitas coisas e guardava. E guardava. Isso é meditar. Mas é um meditar que é naturalmente orar. Porque se meditar é mastigar, o orar é engolir. Eu me aproprio. Assim, esse texto é meu. E eu rezo com ele. Né? Se tu és o Cordeiro de Deus. Né? Tu és a providência de Deus para mim. Tu és. Ou seja, essa palavra me faz rezar. E às vezes, isso normalmente é uma oração que me arranca de mim mesmo. Porque às vezes a nossa oração é, ó Senhor, ó eu, Senhor, ó eu. Como essa oração me coloca diante do tu. De muitos modos. Então, a leitura é uma leitura meditada. A meditação é orante. Então, o que é contemplação? Lembra que contemplação não é contemplação? Porque, antes disso, deixa eu falar uma coisa. Oh, meu Deus, tão pouco tempo. Não vou falar não, senão não dá tempo de vocês falarem. Quando a gente fala em contemplação, a gente pensa assim em ver, né, contemplar a natureza. Tudo bem, está correto. Não estou dizendo que não é isso, mas na Lex Divina não é isso. Contemplar, se Alexio é colocar o alimento na boca, mastigar é a meditar, engolir é a oração, esse texto é meu, e ele é meu, e eu rezo em primeira pessoa. Aquilo que no texto quem fala é Simão, é Abraão, é Jesus, é Maria, agora sou eu e o Senhor. Olha, e não pense que esse texto, essa oração, a Lex Divina, é intimista. É tudo o contrário. Essa oração, ela arranca da autorreferência. Às vezes a gente aprende assim, se eu estou triste, vou rezar com esse texto. Se eu estou alegre, eu vou rezar com esse texto. Se eu estou com dúvida, eu vou rezar com esse texto. Então a gente define o texto em função de nós mesmos. Com a Lex Divina, a gente recolhe o texto que vem, e Santo Agostinho diz assim, se o texto é de alegria, canta. Se é de tristeza, chora. Se o texto é de dor, geme. Santo Agostinho não está dando uma ênfase na subjetividade, nos sentimentos. O que Santo Agostinho está querendo dizer é assim, ele é a referência. Se ele te convida a cantar, alegrar, alegra-te. Se ele te chama para chorar, chora com ele. Vocês estão entendendo? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ou como São Paulo também diz, nós temos o pensamento de Cristo. Percebe como esse movimento, ele nos educa e nos tira do intimismo e do fechamento em nós mesmos, ou seja, eu não sou referência, os meus sentimentos, os meus afetos não são mais o mais importante. Interessante que ao mesmo tempo quando eu permito sair de mim, o Senhor vai realmente curando aquilo que eu pensava que eu ia curar se ele massageasse meu ego. O que é a contemplação? A gente percebe na Lexo Divina, assim, cada vez a gente começa com muito trabalho, muito empenho, muito esforço, em que a gente já está atento, lê e repete e tal, mas cada vez a gente diminui a presença para aumentar a presença da ação dele. A contemplação é o quê? O que é que a gente faz? Nada. Nada. A contemplação é a saciedade, é o fruto da presença desta palavra em nós.
Se Alex, é botar o pão na boca, mastigar é meditação, a orar é engolir. O que é a contemplação? Permitir que esse alimento em mim gere a saciedade. A contemplação, às vezes, é calar diante de uma alegria, diante de uma luz, ou diante de uma tristeza. Nessa oração, é muito interessante e importante que o centro, o coração da Lex Divina é a oração, em que eu respondo. Né? Os padres da igreja dizem assim, quando você lê, Deus falando contigo, quando você ora, você está respondendo. É muito importante, se a gente não ora, é muito arriscado a Lex Divina virar uma pesquisa bíblica, porque satisfaz a gente conhecer um monte de coisa, encontrar muita coisa. Tudo isso, esse navegar na escritura é mais poderoso que a internet, mais rico ainda. É para me levar a rezar, a louvar, agradecer, reconhecer a sua presença. E eu me calo. Se Deus quis me dar alegria, eu aceito, me alegro, eu canto, eu calo. Se Ele me dá tristeza, eu acolho, porque Deus pode querer trazer tristeza, sim, porque tem uma tristeza segundo Deus, diz São Paulo. Ou Deus pode querer me dar como fruto da oração? Nada. Nada. Eu não sinto nada, não vejo nada. Então foi o que Deus permitiu, eu acolho nada. E me calo. E agradeço. Uns 15 minutinhos para a gente conversar? Eu fico empolgado porque isso tem mudado a minha vida e sustentado a minha vida. E eu vejo que as pessoas precisam disso. Passo a bola. Bom, antes de passar para as perguntas, Dom Júlio, eu já quero agradecer a sua disponibilidade, né, de partilhar com a gente dessa bela reflexão profunda que muito nos ensinou, né, e que o senhor enriqueceu muito, contribuiu muito para enriquecer os nossos conhecimentos, né, aumentar nossos conhecimentos, e que o senhor saiba que o senhor sempre estará em nossas orações, né, que o Espírito Santo ilumine o senhor na sua caminhada, na sua vocação, no seu trabalho. São João Batista interceda sempre pelo Senhor, que Nossa Senhora o cubra com seu manto protetor. Primeiramente, eu quero ler uns comentários daqui do chat do YouTube, né? A Valéria falou assim: orar é encontrar com o Senhor, que se deixa encontrar. E o Dom Eduardo, ele também falou assim: eu, Dom Eduardo, estou acompanhando. Alexio Divina não é método, é relacionamento, encontro interpessoal, entrar no diálogo intratrinitário. Como estamos todos aqui no Meet, quem quiser fazer perguntas, é só um de cada vez, vai abrir na câmera e pode fazer a pergunta diretamente para o Dom Eduardo. Dom Júlio. Dom Júlio, eu falei... Desculpe, Mas Dom Júlio, o Dom acabei de falar um Eduardo comentário. presente pode falar, por favor, Dom Eduardo. Seria... Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode abrir o microfone. Bom, eu vou começar então, já que o pessoal está tímido. Está me ouvindo, Livinha? Sim. Então. Sim. Dom Júlio, eu sou o Marcelo, muito feliz de estar ouvindo o senhor. Excelente a sua fala. Enquanto o senhor falava sobre a Alexio Divina, que é a forma como os cristãos sempre oraram desde o início, né, e como a gente perdeu isso, eu estava pensando, tentando fazer
aí eu queria ouvir o senhor, tentando fazer uma analogia que eu não sei se é própria. Quando a gente reza o rosário, a gente contempla os mistérios. Essa contemplação é semelhante à contemplação que existe na Léxio, e seria mais proveitoso se nós fizéssemos a leitura de cada mistério antes da oração do Pai Nosso e das Ave Marias? Essa, então, é a pergunta. Obrigado, Marcelo, pela pergunta tão boa. Existe a Léxio Divina é profundamente mariana, então existe uma afinidade entre o Santo Terço e a Léxio Divina. Longe de mim ficar querendo estabelecer normas rígidas, dizer assim, é certo rezar assim como eu estou dizendo, quem não reza assim está rezando errado, né? Porque eu estaria fazendo uma coisa absurda, né? Mas sim, nós podemos ter clareza de princípios que são da vida cristã e da revelação, né? Então, o Santo Terço pode, como na palavra de Deus, cair num automatismo, e a gente às vezes pode rezar o texto para ter rezado o texto, para a gente ficar contente. Graças a Deus, rezei meu texto hoje, me fiquei livre dele, né? Ou ler o texto assim, graças a Deus, já fez a leitura de hoje, lê para ter lido. A gente passa o olho, a gente não pode ler para todos, como? Trazendo os textos bíblicos que Maria tem no coração. Quando Maria canta Magnífica, são textos bíblicos ali. E em vez de ficar pensando, imaginando, eu recito os textos. Por exemplo, então, o primeiro mistério da encarnação, né? O mistério da anunciação do Senhor, por exemplo. Eu posso lembrar, pode ler o texto antes, porque é muito diferente rezar sozinho e rezar com outras pessoas. Você tem que suscitar as pessoas a ajudar a rezar também. Então, bom ler o texto antes, pode, mas não é simplesmente criar regras. Leia o texto antes, aí eu posso ler o texto antes e rezar automaticamente do mesmo modo, né? Então, sempre tem um chamado, um apelo à vigilância, né? Mas se a gente se distrai uma vez, outra vez, também não precisa se condenar por isso, né? Nossa Senhora supre também, de algum modo, já que a gente está rezando junto com ela. Mas então, primeiro mistério, a encarnação do Verbo, né? O anjo vem, às vezes eu não estou rezando na rua, então eu lembro, ou eu levo no Evangelho do dia, e depois da proclamação do nome de Jesus, eu faço como o Papa João Paulo II fala na Rosário Virginis Maria, fazendo referência a Marialis Cultus, do Paulo VI, esse hábito, essa devoção, que é, depois da proclamação do nome de Jesus, fazer uma aclamação. Então, por exemplo, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o Emanuel, Santa Maria, Mãe de Deus. O vosso ventre, Jesus, o Verbo encarnado, Santa Maria, Mãe de Deus. O vosso ventre, Jesus, o Filho do Altíssimo. Então, eu vou lembrando do texto, né? O segundo mistério, a visita de Nossa Senhora Isabel, aí eu lembro do texto, aí eu tento lembrar alguma frase do texto, né? Como Isabel que diz, como me é dado que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Aí o resto, né? Pai Nosso, Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o meu Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Aí eu lembro, os anjos disseram, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o Cristo Senhor, então, o Salvador, então, aquele que é a nossa alegria. Entende? Então, assim, eu vou junto com Maria, depois da proclamação do nome de Jesus, aí depois de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, porque eu entendo, a minha experiência é que contemplar, como o próprio nome diz, é estar sob o templo. É estar na presença. Contemplar é estar na presença, mais do que pensar e imaginar, mais do que visualizar. Na oração, contemplar é estar na presença. Lembra da Léxio Divina? A contemplação é acolher, é sobretudo acolher a saciedade, acolher a presença da palavra, que gera saciedade. Então, a minha experiência de rezar o texto é assim. A meditação, a contemplação que eu faço é assim, e me ajuda muito, tanto que para mim não custa rezar texto. O evangelho do dia, quando o evangelho hoje, o evangelho do semeador, né?
Então, o modo de lembrar desse texto ao longo do dia, quando eu vou rezar o texto, depois da proclamação do nome de Jesus, eu lembro, né, o vosso bem Jesus, o divino semeador, Santa Maria, Mãe de Deus. Entende? Então, assim, o texto é como entrar na espiritualidade mariana, que é o quê? Guardar a palavra em mim. Esse é o centro do coração da o coração da espiritualidade mariana, né? Acolhida do verbo, né? Acolhida da palavra, né? Ser casa da palavra. Então, para mim, o texto é uma ocasião, né? A espiritualidade mariana, o rosário é assim, para mim. Eu espero que tenha ajudado. Bom, temos mais alguma pergunta? Pergunta, não é bem uma pergunta, mas assim, eu queria falar só uma experiência, Dom Júlio. Quando o senhor começou a explicar, a falar sobre a Lexio Divina, eu me vi nesse contexto todinho. Quando eu comecei a fazer, né, eu fiz um estudo e comecei a ver. Eu meditava, eu viajava, eu subia, interpretava o que eu queria. E eu sei, né, não é um método, mas eu só consegui entender, né, mais isso, como estudar, como mastigar, assim, ruminar essa palavra, né, e fazer esse estudo, quando eu recebi uma orientação e comecei a fazer a orientação com o Padre Roger, que ele tem o estudo, esse estudo do Bibliorante. Aí eu comecei, porque eu vi que eu fiquei durante muito tempo e eu acho que essa é a maior dificuldade, que eu não sei se é da grande maioria das pessoas. E se for, como é que a gente melhora isso? Não ficar com a sua interpretação, sabe? Você estuda, você lê, faz aquela leitura alta, tira a palavra ou o versículo que mais tocou, que chama, né, de pérola, né, preciosa daquilo, mas como não ficar naquela interpretação sua, sabe? Naquele que você quer pensar, né, o que é realmente o que Deus tem para me dizer. Eu tive muita essa dificuldade. Obrigado pela pergunta. De fato, a Lex Divina é difícil e simples. Mas a sua dificuldade não é intrínseca, ou seja, a sua dificuldade não diz respeito a ela mesma. A dificuldade da Lex Divina é a nossa dificuldade. Nós, né, na nossa má educação, quando eu digo má educação é assim, nós não somos treinados na memória, nós somos dispersos, nós somos acelerados, precisamos nos converter. Então a gente não separa tempo para rezar. A gente reza, quer ler a Bíblia no celular, quer ler o texto no celular, com o WhatsApp ligado. A gente não prepara um ambiente. Então, assim, são coisas que que estão sob a nossa ação, nossa decisão, e a gente não decide. A gente eu quero muito ler a Bíblia, mas não separa tempo, outras coisas têm prioridade. Então, assim, a dificuldade não é a Lex Divina, porque a Lex Divina é simples, como eu falei, é tão simples que ela é humilhante. Né? Porque é escutar, guardar, responder, rezar e calar. É tão simples. Por quê? Porque é a oração dos pobres, verdadeiramente. Como eu falei, essa é a oração do início da igreja, as pessoas não tinham livro na mão, as pessoas não tinham internet para fazer pesquisa, não tinham dicionário de espiritualidade, de Bíblia, elas não tinham curso bíblico na paróquia, elas tinham a liturgia e tinham oração em comum. Tinham os textos na pregação viva. E foi isso que sustentou o caminho que nos trouxe até hoje. Então, é simples, escutar detidamente, escutar encontrando, guardar esse texto na memória, com humildade, não para querer compreender alguma coisa. Se eu compreendi alguma coisa, ótimo. Se eu não compreendi, ótimo também. O objetivo não é utilitário, o objetivo não é um interesse de crescer, de conhecimento, não. É de estar ali, escutar, guardar, responder, rezar.
agradecer, suplicar, pedir, mas orar com os textos bíblicos, de tal modo que, como Maria, esses textos vão se tornando meus textos, modo de eu rezar. E calar, silenciar. Então é simples, qualquer pessoa pode fazer. Talvez. Crianças podem fazer. A gente precisa educar, a gente precisa... Então é muito simples, não tem... Agora, ao mesmo tempo que é simples, ele é forte, porque ele vai formando memória, vai formando inteligência, vai dando consistência. É impressionante os frutos da Lex Divina. A dificuldade está na nossa falta de conversão. Então, o que eu diria praticamente? Primeiro, pedir as luzes do Espírito, com muita humildade. Nós não sabemos rezar como convém, mas ele vem em socorro da nossa fraqueza. Então, primeira coisa, ter a clareza e pedir que o Espírito Santo nos dê aquela simplicidade, né? Não é para aprender nada, né? É para estar lá, e que ele me dê o que ele quer me dar. Outra coisa é separar um tempo 10 minutos por dia. É difícil fazer oração Lex Divina 10 minutos por dia, mas a gente pode rezar 10 minutos por dia nesse espírito da Lex Divina. Mas eu posso tirar no mês um tempo maior, então, entende? Eu posso fazer um programa de caminho, de crescimento no tempo para dedicar à palavra de Deus. Ler na Bíblia, uma Bíblia, assim, que esteja disponível, ou seja, assim, não é toda riscada, porque é interessante, é tudo o contrário, que a gente quer marcar na Bíblia a nossa experiência. Aí quando a gente vai ler aquele texto de novo, aí a gente está naquele mesmo texto, aí a gente volta, aí a gente quer repetir a experiência. Ou a gente quer de novo voltar àquela experiência e a gente não se abre ao que o Senhor quer dar de novo, de modo novo. Tenha o seu caderninho, escreva os textos no seu caderninho e depois retome no retiro espiritual, né? Mas eu penso que o centro é nessa humildade, pedir ao Espírito que dê a nós liberdade interior, disponibilidade para não rezar para entender nada. Se o Senhor quiser que a gente entenda, que Ele gere em nós as disposições para entender. Mas se ele quisesse... É o tempo, às vezes, por exemplo, da seca. A árvore não perde o seu vigor, mas não produz fruto que ainda não é época, mas está lá. É como Jesus falou hoje na parábola do semeador, precisa ter perseverança, né? Mas às vezes a gente não vê o fruto, porque vem a perseguição de Jesus, vem a perseguição, vem a dificuldade, aí eu deixo. Por quê? Porque não está produzindo o efeito que eu quero. Mas a oração é para produzir o efeito que Ele quer. O Senhor envia a palavra para produzir o efeito que Ele quer. Então, essa pobreza, essa simplicidade diante do Senhor e da sua palavra. Então, isso é conversão. Conversão. E a conversão é obra do Espírito, mas eu preciso gerar as disposições exteriores e interiores para isso. Meus irmãos, nessa mão eu gosto tanto, sinto tanta necessidade assim, de missionária de falar essas coisas, mas eu preciso deixar vocês que eu preciso me preparar para uma crisma. Então, obrigado pela oportunidade, eu peço desculpas, mas realmente eu preciso sair. Dom Júlio, como o senhor mesmo falou, está adiantada a hora, né? Foi muito bom escutar o senhor, se pudéssemos, nossa, queríamos falaremos com o senhor aqui mais horas e horas. Foi muito bom, né? E eu só quero pedir que o senhor dê a sua bênção para nós. Tá. Obrigado mais uma vez pelo convite, Padre Inácio, meu carinho, minha gratidão para o senhor também e a cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Com Deus também. Uma vez, muito obrigada. Excelente, Padre Júlio. Obrigado. Padre Inácio, o senhor quer falar alguma coisa? Excelente, Dom Júlio. Muito obrigado, né? Em suas orações,
Sempre lembro das comunidades missionárias de Emaús, que precisamos muito aprender, crescer e realizar esse encontro, né, esse relacionamento cada vez mais profundo, íntimo e verdadeiro com a palavra que é nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Um talento eu ganhei, ele não vou guardar. O meu violão, Vou evangelizar. se vier comigo, não vai se arrepender. E muitas almas pra Deus, Vamos um talento eu ganhei. Ele não vou guardar. O meu violão, Vou evangelizar. se vier comigo, não vai se arrepender. E muitas almas pra Deus vamos trazer. Tem trilhar o rumo certo, toma logo essa decisão. Conhecer a vida de Cristo é transformá-la em canção. Muito bom, excelente escola missionária, parabéns a todos, né? Essa escola, né, faz parte de uma maranata, né? O mês inteiro, vamos encerrar no próximo sábado, né? Como já foi noticiado, né? Com a presença, né, dos membros aqui da Arquidiocese de Brasília, né? E via online também, de todos aqueles que nos quiserem acompanhar, estamos acompanhando. Uma grande alegria. Bom, Dom Júlio, foi maravilhosa, né, a reflexão que ele fez conosco, né? Espero que todos tenham captado, né, o mais importante, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, né, ela é um apelo da parte de nosso Pai para nos relacionar com Ele, para nos encontrar com Ele. Então, a Lexio Divina, né, a leitura orante, também chamada assim da palavra de Deus, que durante séculos, né, foi, né, junto com a celebração da Santa Liturgia, né, a única forma das pessoas captarem a palavra e com ela a salvação, né? Eu estava comentando aqui com o Júlio, durante a reflexão, algumas verdades, por exemplo, né, Dom Júlio lembrou que isso é uma coisa muito simples, né? Ouvir, escutar, né? A palavra de Deus, né? Encontrar-se com Ele, né? E para as crianças pequenas, quem é pai, quem é mãe, né? Não tenha medo de apresentar, né? No contato com a Bíblia, né? Que a criança entende, né? E que ouvindo, né? E vai guardar na memória, como as gerações inteiras fizeram durante séculos no nosso cristianismo, né? Então, isso vai ficar ali, né? Carregadas de amor, de gratidão, né? De fé, né? Desde pequeninas assim, né? Então, né? Vamos, assim, avivar sempre em nós, né? Esse grande amor, né? A palavra de Deus, que não é outra coisa senão, né, a palavra que o Pai nos enviou em pessoa, né, assumiu a nossa humanidade, corpo virginal de Maria. Quando Dom Júlio falava, eu me lembrava também de Maria se diz, né, ela assim, guardava tudo no seu coração, tudo que ela via o seu filho fazer e tudo que ela ouvia o seu filho falar, né? E aí brotou toda essa sabedoria, né, de Nossa Senhora no seu Cântico do Magnífica. Que o Senhor esteja com todos nós, tenha um bom domingo, uma santa semana, né, que cresça cada vez mais em nós, né, entre nós, né, aquilo que é o mais essencial de tudo, que nos amemos uns aos outros em Cristo nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que mil outras vozes, com muito mais velozes, para me fazer parar. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, lá estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Confiarei na tua mão que não me prende, mas que aceita cada passo no caminho que eu fizer. Confiarei, ainda que o dia escureça, não há mal que me aconteça, se contigo eu estiver. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, lá estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Confiarei por verdes prados que me levas, em teus olhos sossegas a pressa do meu olhar. Confiarei a frescura das tuas fontes, deixa minha vida cheia, minha taça transbordar. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, lá estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei.